Olá, investidor, muito bom dia. Seja bem-vindo ao InfoMoney TV Morning Call, sua primeira informação do dia. Meu nome é Rafael Figueiredo, eu sou analista da Clear, corretor, e estou aqui para comentar o panorama dos mercados para a sessão de hoje, quarta-feira, 20º dia de janeiro de 2016. Vamos começar falando sobre os mercados internacionais que voltam a ter preocupação com a economia global. Nikkei, nesse momento, opera em queda, fechou em queda de 3,71%. Hong Kong fechou com queda de 3,82%. E o principal índice da Bolsa de Xangai, Xangai Composite, fechou em queda de menos 1%. E a preocupação, todos nós já aqui estamos carecas de saber. Petróleo em queda, a economia da China se desacelerando mais do que o esperado, contaminando o crescimento da economia mundial. Fala do presidente do FMI também, diretor do FMI, falando sobre toda a economia mundial, e isso refletindo diretamente em cima das ações mais cíclicas, aquelas ligadas a metais preciosos, commodities em geral, que vão perdendo seu valor ao longo do tempo. Sendo assim, empresas, esses são os que costumam contaminar mais o mercado, e provavelmente são essas ações que costumam não só estar no boom ao final de um ciclo, como também no pânico ao final também da região do pânico, né? E é exatamente o que a gente está vendo hoje. As ações vão caindo bastante na Ásia, caíram bastante na Ásia e Oceania. Não há nenhum noticiário específico sobre a China, mas o Yen voltou a se valorizar, e a gente pôde perceber que a maior preocupação ainda é uma aversão ao risco global, e isso pode encolher os lucros das empresas, principalmente aquelas globalmente ligadas, e portanto essa debandada vai se espalhando por todos os países pelo mundo. A Europa segue na mesma direção. Nesse momento, Londres vai operando em queda de 2,85%, Paris com queda de 3,15% e a Bolsa em Frankfurt, na Alemanha, operando em queda de 3,04%. Alguns índices perdendo aí a casa de 3%. Resultados decepcionantes, como algumas empresas, no caso a Shell, exacerbarem ainda mais o receio do mercado com a economia global. A Shell chegou a cair 4,8% em Londres após dizer que o lucro despencou no quarto tri do ano passado com a baixa do petróleo. BHP lidera a queda das mineradoras no índice Stock 600, que também vai mostrando para a gente que não é só a religião do petróleo, mas também mineradoras vão caindo bastante, tá ok? Moedas ligadas a commodities são destaque na queda ante a moeda americana, e o Yen tem a maior alta com busca de proteção. O mercado em Tóquio, inclusive, vale lembrar que entrou também no bear market depois de cair mais de 20%, tá ok? Bom, vamos olhar aqui. Petróleo, tanto do tipo WTI negociado em Nova York, vai caindo agora 2,88%, cotado a 27,64 dólares o barril, quanto o Brent, negociado em Londres, caindo 2,05%, cotado a 28,17 dólares o barril. O S&P 500 futuro, aquele 24 horas, que tem como principal objetivo sinalizar a abertura do mercado, perdão, tem como objetivo sinalizar a abertura do mercado americano, vai operando em queda agora, nesse momento, de 1,79%. Portanto, a gente tem aí um caminho longo pela frente e provavelmente vamos ter uma abertura no terreno negativo, nada muito diferente do que a gente vem observando a todos os dias aqui e recomendando, dando conselhos e passando a melhor informação para você que nos assiste, para se manter mais na defensiva, ou, se for para contra-atacar essa crise, operar na posição vendida e não na posição comprada, ok? Hoje, às 11h30, temos uma série de dados importantes do mercado americano que vão sair. Primeiro, às 10 horas da manhã, MBA de solicitação de empréstimos.
na sequência às 11h30, e a partir de agora todos os dados que eu falar agora são 11h30 da manhã, tá ok? Teremos construção de casas novas, o esperado é uma criação de 1.200.000 casas novas, licenças para a construção, ok? IPC, indicador de inflação, tanto mensal, anual, excluindo alimentos ou não, ok? E acabou. Mais tarde, temos a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, do Copom, que vai definir a taxa de juros Selic. Bom, essa é outra questão polêmica que está acontecendo pelo mercado, e aí vai aqui uma opinião minha que está aqui presente todos os dias, né? Eu acho que, como participante do mercado, é óbvio que eu tenho que defender a minha natureza, né? O que acontece é que o mercado, até ontem, o mercado precificava uma alta de 0,5 ponto percentual, até porque espera-se uma elevação de juro até 15,25%, 15,5% para o final deste ano, de acordo com o próprio Boletim Focus. Pois bem, depois da fala do diretor do FMI, dizendo que a economia global pode desacelerar um pouco mais do que o esperado, com o impacto na China, o problema no petróleo e os emergentes em geral sofrendo com isso, principalmente o mercado brasileiro, que vai passando por um problema individual, que é o problema político, com a incapacidade do governo governar e que isso não conduz para novas políticas econômicas e por aí vai. Após essa fala, veio o presidente Tombini, foi ao mercado e falou que deve levar em consideração a fala do FMI para a tomada de decisão de juros de hoje à noite. E levar em consideração significa o seguinte, que a economia global e a economia brasileira já com uma profunda recessão e a economia global se desacelerando, leva em consideração que não há tão motivo assim, é isso que o mercado vê, de fazer um aperto monetário tão forte quanto se deveria. E aí, meu amigo, você acha que se o mercado soubesse exatamente disso, ele não teria precificado 0,25? O mercado sabe, o mercado bota todas as expectativas na frente do preço. Então, ele contrariou o mercado um pouquinho. Não foi muito não, dessa vez não foi, mas foi um pouquinho. E eu acho isso ruim, contrariar o mercado, porque, na verdade, o mercado vem reclamando e vem mostrando sinais dessa crise há muito tempo, desde o início de 2013, e o governo só reconheceu isso quando realmente apertou para o lado dele, em 2014. Então, o fato é que esse distanciamento piora ainda mais, aumentam ainda mais as certezas, a incerteza vai continuar gerando risco, e quanto mais gerando risco, volatilidade deve ficar mais alta, e isso, portanto, deve prevalecer o juro alto, mas talvez não tão forte como se imaginava. E a princípio a linguagem do mercado é que esse juro tem que se manter forte e atrativo para provocar esse choque de demanda e, enfim, fazer com que esse pequeno ajuste para o lado fiscal, para o lado monetário, aconteça e, em contrapartida, em mãos dadas, também um ajuste monetário, o ajuste fiscal, que também é importante para poder o governo reajustar suas contas públicas, que também não estão nada legais. Dito isso, vamos dar uma olhada no gráfico do índice Bovespa para ver o comportamento de ontem e o que a gente espera para hoje, né? Bateu todos os nossos alvos aqui de curto prazo, né? Depois de vivenciar esse momento aí de forte perda. Ontem, repara, que interessante, né? O mercado ele veio aqui em cima, né? Ele veio aqui em cima, testou a antiga região que antes era de suporte, se tornou como resistência e voltou a fechar em queda. Só não fechou em queda propriamente dito, porque o mercado acabou caindo, porque abriu de gap, né? Por isso que ele não fechou tão forte. Mas de qualquer maneira segue pressionado, segue muito, muito forte. Repara que há muita presença de vendedor, né? Os candles, todos eles vermelhos, longos para baixo, né? Não tem quedinha de 0,30, 0 nada, é sempre 1%, 2%, né? E ontem não foi diferente, ele veio aqui em cima, largou essa máxima aqui e voltou a fechar próximo da mínima, portanto, complicando ainda mais a situação.
O meu objetivo de curto prazo continua aqui embaixo, tá, pessoal? Tá aqui o meu objetivo agora é 36.600 pontos. É o nosso alvo aqui de curto prazo. É o momento que a gente tem aqui para seguir descendo lenha na venda e provavelmente sentir uma região de suporte nessa faixa de preços aqui. Tá ok? Muito bem, pessoal. Seriam essas informações que eu teria para passar para vocês. Eu gostaria muito de passar uma notícia boa, reversão de tendência, etc. Mas infelizmente não é o que tem para ir para agora, e se for para a gente agredir esse mercado, especular sobre o acontecimento, esse movimento, no caso tem que ser o vendedor, porque o caminho está aberto, sem pedágio, até o 36.600 pontos. Desejo a vocês uma excelente quarta-feira, bons negócios na sessão de hoje, vejo vocês aqui amanhã, às 8h35, para mais um Morning Call. Tudo de bom, até lá, tchau!